Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo você também ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Luto no agronegócio brasileiro. Morre aos 86 anos o ex-ministro Alisson Paulinelli, considerado o pai da revolução agrícola do país. Governo de Minas Gerais decreta luto oficial de 3 dias no estado pelo falecimento de Paulinelli. Instituições particulares também estão lançando o Plano Safra. Uma tendência esse ano, acreditam os especialistas, é que o produtor faça investimento em armazenagem. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revisa para cima a projeção de crescimento para o setor agropecuário em 2023. E ainda termina em Campinas o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. A 8ª edição do evento contou com 700 participantes e mais de 500 cooperativas. Essas e outras notícias a partir de agora, aqui no Jornal Terra Viva. Pois é, o dia começou muito triste. Hoje o agronegócio brasileiro está em luto. Faleceu nesta quinta-feira o engenheiro agrônomo e presidente institucional da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, Alisson Paulinelli. Aos 86 anos, Dr. Paulinelli faleceu depois de complicações cardíacas após ser submetido a uma cirurgia no quadril em maio. Considerado o pai da Revolução Agrícola Brasileira, Alisson Paulinelli é reconhecido pela luta para tornar o Brasil uma potência da agricultura. Alisson Paulinelli tinha 86 anos, era engenheiro agrônomo formado pela Universidade de Lavras, em Minas Gerais. Se especializou em estudos sobre o potencial de plantio no Cerrado brasileiro e transformou a região em uma das maiores produtoras de alimento do país. Nós fizemos um trabalho, primeiro, para suplementar o Cerrado daquilo que ele precisava, neutralizar a sua acidez, extrair sinal de terras velhas. Colocamos todos os elementos para adubação, nós pudemos mostrar a eficiência que o Cerrado brasileiro tinha. O Brasil, que importava na década de 70 cerca de 1/3 do que era consumido, em 5 anos reverteu a balança comercial e hoje alimenta mais de 1 bilhão de pessoas com o que é produzido nesta terra. Nós botamos a ciência em primeiro lugar. A ciência sempre traz inovações. Ela é capaz de criar conhecimentos, especialmente que beneficiem a produção, que defendam as plantas, que as façam mais produtivas, que dê maior produtividade. Em 2006, Alisson Paulinelli ganhou o World Food Prize, prêmio que equivale ao Nobel da Alimentação. Por ajudar a melhorar a qualidade, aumentar a quantidade e disponibilidade de alimentos no mundo, foi indicado 2 vezes ao Prêmio Nobel da Paz, em 2021 e 2022. Para mim, é um orgulho muito grande. Paulinelli foi secretário de Agricultura de Minas Gerais, ministro da Agricultura, quando modernizou a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e investiu em ciência através das pesquisas e capacitação dos profissionais. Também foi presidente do Banco do Estado de Minas Gerais, presidente da Confederação Nacional da Agricultura e, atualmente, era presidente executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Milho. E, como deputado, participou da aprovação da Constituição Brasileira em 1988. Bom, o governo de Minas Gerais decretou luto oficial de 3 dias no estado em função do falecimento do Dr. Alisson Paulinelli. O velório do ex-ministro começou às 3 horas da tarde e vai até às 9h30 da manhã desta sexta-feira no Palácio da Liberdade, a antiga sede do governo do estado. Ao longo desta edição do Jornal Terra Viva, nós vamos trazer mais repercussões e as homenagens merecidíssimas pelo trabalho e personalidade de Alisson Paulinelli. Pois é, Silmar, boa noite para você. Lamentavelmente, perdemos aí o Dr. Alisson, né? Legado importante que ele deixou para a gente, não é não? Olá, boa noite, Márcio, boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Sem dúvida nenhuma, Márcio, eu tive a honra de conhecê-lo desde o início da trajetória dele. Eu era um jovem repórter de um jornal de Porto Alegre, Jornal Zero Hora, e tive a oportunidade de
não só conhecê-lo, como entrevistá-lo lá no início da minha própria carreira, numa Expo Inter, aquela feira magnífica que ocorre na cercania de Porto Alegre. Ele, como ministro, ainda pouco conhecido, acompanhando o presidente Geisel na abertura da feira, eu fui escalado para entrevistá-lo. Então, foi a primeira entrevista que eu fiz com um ministro. Primeiro, foi um ponto importante da minha carreira, foi exatamente com o ministro Paulinelli, então bastante desconhecido, né? E depois, realmente, começou a mostrar a que veio. Eu tive a honra, portanto, de acompanhar toda a trajetória desse que foi um ministro que revolucionou, iniciou a revolução da agricultura brasileira, começando pelo cerrado, ou seja, acreditou que a agricultura tropical, que naquela época praticamente não produzia nada, agricultura de verdade, produção de grãos, por exemplo, era coisa do Hemisfério Norte, coisa de países tem inverno, Estados Unidos, Europa, Rússia, que produziam grãos. E o Brasil tinha uma produção muito localizada no Rio Grande do Sul. Era o grande celeiro do Brasil naquela época. Soja só existia por lá, estava recém começando no Paraná. Era cultura de clima frio, assim como o trigo também, praticamente só existia no Rio Grande do Sul naquela época. E aí começou toda essa revolução da chamada agricultura tropical, que é a obra realmente da qual ele é pioneiro, sem dúvida nenhuma, um grande articulador da agricultura do Cerrado brasileiro, que era um deserto naquela época. Eu tive a oportunidade de conhecer o Cerrado lá por 1975. Era só mato, aquele matinho baixo, aquele negócio tosco, onde não se produzia nada, não se produzia nada de agricultura e pouca pecuária também, uma pecuária extensiva aqui de pouca produtividade. E aí começou toda essa revolução que é o que a gente conhece hoje, transformando o Brasil nos grandes celeiros do mundo, né? E o Centro-Oeste, que era onde se localizava essa região chamada Cerrado, hoje é aquele grande celeiro que ultrapassou todos os demais estados do país, todas as demais regiões, e hoje é o grande celeiro que produz alimentos para o mundo. Então, tudo isso tem tudo a ver com a mão, com a visão do ministro Alisson Paulinelli, então jovem ainda, bem no início da sua carreira política, e que revolucionou realmente a agricultura brasileira de uma forma que transforma hoje o Brasil nesse grande celeiro de produção de alimentos para o mundo, Márcio. Silmar, semana passada estive fora daqui, né? O Vinícius estava aqui acompanhando, trabalhando no jornal, no JTV, e eu estava gravando no interior de Goiás, pelo Cerradão lá. Parei numa plantação de trigo para gravar, que coisa impressionante, né? Trigo no Cerrado brasileiro. A Embrapa conseguiu isso, né? E todo o trabalho que o Paulinelli fez antes disso também. Enfim, parabéns realmente ao doutor Alisson. Silmar, melhorou a situação do mercado ou continua ainda aquela pressão sobre os preços, como você contou para a gente ontem? Não muito, Márcio, infelizmente. Ou seja, preços dos grãos continuam bastante pressionados por conta de tendência de melhora do clima nos Estados Unidos. Toda aquela situação de estresse com falta de chuva, temperaturas elevadas, tem previsão de acabar, pelo menos temporariamente, a partir desse final de semana, com volta de chuvas nas regiões produtoras americanas e temperaturas mais amenas. E chuva também no decorrer da próxima semana. Tudo isso fez com que nos últimos dias, e hoje não foi diferente, os preços caíssem bastante, especialmente no caso dos grãos, na Bolsa de Chicago. Hoje é um dia de exceção. A soja, pelo menos os contratos mais próximos, voltou a subir hoje. Teve uma alta de 0,5%, mas o milho voltou a cair, 1,5%, o trigo também, 0,3%. Então, existe toda uma expectativa também em relação à divulgação amanhã de dois relatórios importantes por parte do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, que são a situação dos estoques americanos, como é que anda a coisa por lá, tendência que vai apontar estoques muito baixos para a soja, não tanto para o milho, isso pode ser um fator de sustentação para os preços. E, por outro lado, deve apontar também como é que ficou a área de plantio dessa nova safra americana, que está em desenvolvimento nesse momento. Não se sabe a área exata que foi plantada, especula-se que a área de soja tenha crescido um pouquinho e a área de milho tenha caído um pouquinho. Mas isso tudo vai aparecer amanhã à tarde, nesse levantamento que está sendo bastante aguardado pelo mercado do USDA, o Departamento de Agricultura americano. Tanto o mercado também atuou hoje em função dessa expectativa do que pode acontecer amanhã. No mercado de Nova York, na Bolsa de Nova York, infelizmente, café voltando a cair, 0,2%, caiu pouco hoje, na verdade, um comportamento até com misto, mas ainda sob pressão do clima favorável para a evolução da colheita brasileira. Isso tem sido um fator recorrente aqui de pressão sobre os preços internacionais. Açúcar, a mesma coisa, colheita brasileira em pleno andamento, o clima ajudando, tudo isso pressiona os preços do maior exportador mundial de açúcar, que é o Brasil. O açúcar bruto caiu 2,3% em Nova York nesta quinta-feira. Cacau foi outro produto que mudou de lado, tinha subido ontem, caiu hoje
pessoal aproveitando o preço alto para vender um pouquinho. Algodão, na contramão das demais commodities negociadas em Nova York, fechou em alta hoje. Acompanhou o petróleo, com alta expressiva, até de 2,2%. Suco laranja também voltou a subir hoje, 1,8%. E aqui no mercado futuro da B3, Márcio, o boi continua se recuperando, acompanhando o próprio mercado físico. A gente tem visto aqui uma retomada de altas no mercado interno aqui do boi gordo, lá no interior do país. Pode ser que seja o início daquela virada que está sendo esperada pelos pecuaristas aqui para dar uma melhorada na sua rentabilidade, que anda muito baixa até agora. Para finalizar, Márcio, o dólar fechou estável hoje, pequeno viés de queda, R$ 4,85. Mercado de ações com o índice Bovespa fechando em alta, 1,4%. Petróleo voltou a subir um pouquinho hoje no mercado internacional, 0,3%. Então, esse é o retrato do mercado nesta quinta-feira, Márcio. Vamos ver como é que fica o mercado amanhã e depois da divulgação à tarde desses dois novos relatórios do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Obrigado, Silmar. Te vejo daqui a 2 semanas, tá bom? Vou fazer uma viagem lá para o centro do mundo a trabalho, obviamente, reportagens para o Jornal da Band, jornalismo do Grupo Bandeirantes e também aqui para o Terra Viva, tá? Então, cuide bem aí do Jornal Terra Viva, tá bom? Cuidaremos, sem dúvida. Boa viagem. Valeu, obrigado. Tchau. Os recursos do Plano Safra do governo nem sempre são suficientes para atender todos os produtores. E isso faz com que muitos agricultores procurem instituições particulares para custear a produção. Esta produtora de tilápia no Paraná fez financiamento com uma cooperativa de crédito para viabilizar a atividade. Para energia fotovoltaica, investimento de gerador e o recurso do custeio para aquisição de ração. Os recursos do Plano Safra do governo nem sempre são suficientes para atender todos os produtores. Isso faz com que muitos agricultores procurem instituições particulares. E uma tendência esse ano, acreditam os especialistas, é que o produtor faça investimento em armazenagem. Uma tendência dessa safra é muito produtor fazendo investimentos novos para armazenagem, né? Colocando silos, silo bag, assim por diante, para conseguir manter essa produção durante um tempo para depois vender no melhor momento de preço, né? No melhor vantagem, geração de valor para ele. Mas também tem uma parte importante de mecanização, novos tratores, novos implementos, pulverização, plantadeiras. Esta instituição vai liberar 60 bilhões de reais no Plano Safra 23-24, aumento de 16% em relação ao plano anterior. A expectativa é atender mais de 270 mil produtores, a maioria pequenos e médios. Os valores financiados variam de acordo com a região. O produtor do Rio Grande do Sul, por exemplo, costuma fazer empréstimos entre 40 e 70 mil reais. O produtor cada vez mais é intensivo, né, em capital, porque ele tem novos insumos, ele tem novos nutrientes, então ele cada vez mais usa de novas tecnologias para fazer uma produção mais sustentável e também uma alta produtividade. Isso necessita de capital. A seguir, ENCA 2023 traz leitura completa do atual cenário do setor que tem a responsabilidade de fornecer alimento para mais de 1/5 da humanidade. E você vai ver ainda: partida do ex-ministro Alisson Paulinelli gera comoção em todo o setor agropecuário e entidades e representantes do setor se manifestaram. A gente mostra mais daqui a pouco, depois do intervalo. Dia triste que perdemos uma grande liderança, uma liderança que transformou esse Brasil. Transformou os cerrados, que eram solos inférteis, em solos férteis e produtivos. Transformou um país que importava alimentos para um exportador de alimentos. Hoje, infelizmente, perdemos o nosso grande amigo e eterno ministro Alisson Paulinelli. Sabemos que ele, no tempo que esteve conosco, fez o seu trabalho e deixou o seu legado. Vamos continuar firmes, nós produtores, fazendo o que sabemos, o que nos ensinou tão bem, continuarmos produzindo. Um grande abraço, que Deus proteja e dê força a toda a família Paulinelli. E nós, produtores rurais, estaremos juntos. Terminou em Campinas o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. A 8ª edição do evento contou com 700 participantes e mais de 500 cooperativas. Foram 2 dias assim, auditório lotado.
uma leitura completa do atual cenário do setor, que tem a responsabilidade de fornecer alimento para mais de 1/5 da humanidade. Que é um momento agora de que a gente consiga profissionalizar a gestão das cooperativas, trazer governança para as cooperativas, para que elas tenham ainda mais perenidade. São cooperativas de 70, 80 anos, então são cooperativas que já enfrentaram crises, já enfrentaram momentos de muito crescimento. É isso, Pedro. Então acho que foram 2 dias incríveis. Pelo menos 500 lideranças do setor cooperativista se debruçaram sobre as mudanças no cenário político-econômico nacional. Os novos capítulos da guerra na Ucrânia, altos custos, questões ambientais e acesso a mercados exigentes. É um evento extremamente importante. Ele cria oportunidades de sinergias entre as cooperativas, geração de oportunidades de trabalhos conjuntos de intercooperação e também palestras e painéis de altíssimo nível. Esse ano o ENCA trouxe uma novidade, é a Arena Intercooperação, uma oportunidade para as cooperativas estreitarem o relacionamento e também trocarem conhecimento. É muito importante no cooperativismo a integração entre cooperativas, porque essa integração visa melhorar a logística e a distribuição de renda também para o produtor rural. Quanto mais as cooperativas forem mais competitivas, mais será o lucro dos cooperados. Então essa reunião com todas as cooperativas brasileiras nos dá uma visão estratégica que a intercooperação ajuda o produtor rural na sua rentabilidade. Parabéns pelo evento. E a partida do ex-ministro Alisson Paulinelli gerou comoção em todo o setor agropecuário. Diversas entidades, representantes do setor, estudiosos e produtores prestaram homenagens nas redes sociais. A notícia sobre o falecimento do ex-ministro Alisson Paulinelli foi confirmada pela Associação Brasileira dos Produtores de Milho, a Abramilho, em que Paulinelli ocupava o cargo de presidente. Por meio de nota, a Abramilho definiu Paulinelli como uma figura ímpar no campo da agricultura brasileira, deixando um legado significativo para o setor. Sua trajetória exemplar como engenheiro agrônomo, pesquisador e líder inspirou gerações de profissionais e contribuiu de forma inestimável para o desenvolvimento agrícola do país. Em comunicado oficial, o Ministério da Agricultura e Pecuária lamentou a partida de uma das principais referências do agro brasileiro. A contribuição de Paulinelli para a agropecuária e para o Brasil eternizam sua existência e fazem renascer a cada dia seu espírito inovador, foi o que afirmou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil afirmou que Paulinelli teve uma brilhante e competente trajetória como homem público e profissional em defesa do potencial de desenvolvimento da agricultura tropical brasileira, sendo um dos grandes responsáveis pela transformação do agro. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, publicou no Twitter a seguinte mensagem: "Perdemos hoje o ex-ministro Alisson Paulinelli, um dos maiores nomes da agricultura tropical, com quem tive a satisfação de aprender muito. Seu trabalho colaborou para transformar nosso agro em potência mundial. Descanse em paz, professor. O senhor vai fazer muita falta por aqui." A ex-ministra da Agricultura e senadora do Mato Grosso, Tereza Cristina, também homenageou Paulinelli por meio de uma rede social e escreveu: "Meu amigo e conselheiro de todas as horas, tenho boas lembranças do seu brilhantismo nos encontros em Brasília nos últimos anos. Foi ele quem transformou, nos anos 70, a Embrapa na joia da nossa agropecuária. Seu nome estará para sempre escrito no panteão dos grandes brasileiros. Graças à visão e liderança de Paulinelli, deixamos de ser importadores de alimentos, garantimos fartura para o nosso povo e viramos a potência agroambiental que somos hoje." Também pelo Twitter, o escritor e agrônomo Chico Graziano referiu-se a Paulinelli como um herói do agro nacional e patrono da agricultura tropical. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, também publicou uma nota manifestando profundo pesar pela perda de Alisson Paulinelli, um homem que deixou um legado para o desenvolvimento e crescimento do agronegócio do país, ao qual dedicou sua vida e ofício, um visionário que se comprometeu em estudar o potencial agrícola do Cerrado, que
que liderou a implantação da agricultura tropical sustentável no Brasil, que contribuiu para a fundação da Embrapa e sempre uma voz ativa pela promoção da segurança alimentar. A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu lembrou da relação da BCZ com o ex-ministro. Associado honorário da entidade desde 1978, Paulinelli foi homenageado pela BCZ no mesmo ano, com um busto instalado na entrada do Parque Fernando Costa, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, pelo importante apoio ao Zebu. Por meio de nota, Gabriel Garcia Cid, presidente da BCZ, descreveu o ex-ministro como atencioso, sorridente e entusiasta, compartilhava ideias inovadoras e era um admirador da pecuária zebuína e, com certeza, deixa seu exemplo e contribuição para o agronegócio brasileiro. É um homem que fará falta para o Brasil. O Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA, divulgou uma nota afirmando que Paulinelli fará muita falta em um momento crucial em que a agropecuária se adapta para os novos desafios da produção em tempos de mudanças do clima. Um tema de profunda preocupação do professor Paulinelli, no qual ele estava debruçado nos últimos anos. O ICA também reforçou que o modelo brasileiro é um exemplo de ampliação contínua da capacidade de gerar e agregar valor e aumentar a produtividade, criando emprego e renda, além de melhorar a qualidade de vida na ruralidade, ao mesmo tempo que preserva o meio ambiente. E muito deste salto o Brasil e o mundo devem à genialidade e dedicação do inesquecível professor Paulinelli. A seguir, a previsão do tempo para todo o país. E você vai ver ainda as reflexões sobre a representatividade de Alisson Paulinelli para o agronegócio brasileiro. A gente volta em instantes. Nós perdemos um grande padrinho, um idealizador, uma pessoa que foi responsável pela modernização do que nós temos hoje como sistema agropecuário do Brasil, nosso ex-ministro Alisson Paulinelli. Paulinelli lutou como um guerreiro, infelizmente não resistiu e hoje nos deixa, mas nos deixa com um legado, de investimentos na agropecuária, com um legado de um homem que tinha uma visão além do seu tempo e que possibilitou que nós chegássemos onde chegamos hoje, sendo um exemplo para o mundo e um grande produtor de alimentos. Dr. Alisson fica na nossa lembrança com muita gratidão, com muito respeito ao seu legado e à sua história e, sem dúvida alguma, fará muita falta. Foi criado hoje o grupo de trabalho em que o Ministério da Pesca e Aquicultura discutirá as cotas de pesca da tainha para 2024 no litoral sul-sudeste, junto com os pescadores e pescadoras. Com o grupo de trabalho, o governo espera evitar o que aconteceu na temporada deste ano. O que aconteceu? A cota de 460 toneladas para pesca artesanal e a cota zero para a pesca industrial provocaram protestos, sobretudo em Santa Catarina. O setor pesqueiro queria autorização maior para a pescaria da tainha. A temporada de pesca começou em 15 de maio e a pescaria está liberada até 31 de julho. Olha, é hora da gente saber como é que fica a previsão do tempo para todo o país nesta sexta-feira. E quem conta pra gente sempre aqui é a Luísa Cardoso. Nesta sexta-feira, apesar do deslocamento da frente fria em direção ao oceano, as instabilidades ainda devem se manter, principalmente sobre o litoral paulista, Rio de Janeiro e também a faixa leste do Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. A área de alta pressão ainda inibe a formação de nuvens carregadas na maior parte do país, inclusive sobre áreas do norte também. O sol aparece na maior parte do tempo e entre poucas nuvens. Isso implica em alta radiação solar nas lavouras e também nos pastos. Chove de maneira menos expressiva no norte do país, principalmente em Roraima, norte do Pará e o Amapá. Na costa leste do Nordeste, essas pancadas de chuva acontecem com bastante intensidade, principalmente entre Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e o Rio Grande do Norte. Na faixa do litoral, essas pancadas devem ser mais volumosas, com potencial para transtornos, porque já choveu bastante nos últimos dias na região.
Além disso, as temperaturas nesta sexta devem chegar na casa dos 31 graus de máxima em São Luís, 34 em Cuiabá e 35 em Palmas. O padrão, inclusive, permanece o mesmo do observado nos dias anteriores. E no sul do país e áreas do sudeste, a condição vai ser de temperaturas mais amenas, máxima de 22 graus na capital paulista e 18 apenas em Porto Alegre. Isso acontece ainda por conta da passagem da frente fria, que deixa essas temperaturas mais amenas. Nesta semana, a chuva ainda deve permanecer concentrada no norte do país. Em Roraima, mais de 40 milímetros são esperados, umidade muito bem-vinda para a soja da região. Mas na maior parte do Brasil, o tempo deve ficar firme. Lembrando que sempre tem a condição boa e ruim. A boa é que o produtor pode continuar a colheita do milho segunda safra, café, laranja, algodão, mas a ruim é que esse tempo firme deve continuar prejudicando os produtores que precisam de chuva. A falta de umidade no norte de Minas Gerais e boa parte do Mato Piba tem prejudicado alguns produtores de sequeiro, ou seja, aqueles que não têm pivôs e irrigação na propriedade. Agora, falando na próxima semana, mesma condição deve ser estabelecida. No norte do país, a chuva ocorre de maneira mais pontual, o acumulado é menos expressivo. No sul também chove, essa umidade é bem-vinda para os cultivos de inverno que estão sendo semeados agora. E na costa leste do Nordeste, a chuva também ocorre, mas apenas para refrescar os pastos e lavouras, principalmente aquelas de frutas, como é o caso de cacau, banana e também a cana-de-açúcar em Pernambuco. Valeu, Luísa, obrigado. A perda de Alisson Paulinelli repercutiu durante todo o dia. E importantes lideranças do agronegócio trouxeram reflexões sobre a representatividade de Paulinelli e o grande legado que ele deixou para o agro brasileiro. A Associação Brasileira dos Produtores de Soja, em nome dos sojicultores de todo o país, lamentou com profundo pesar o falecimento do ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. O presidente da AproSoja Brasil destacou o exemplo que Paulinelli deixou para os produtores. A AproSoja só tem que deixar agradecer todo o produtor rural brasileiro, em todos os sentidos, seja da pecuária ou seja da agricultura, teve uma grande participação dele, sim. Vai ser o homem, vai ser o corpo, podemos dizer, não é nem a pessoa dele, mas o legado dele, felizmente. Para o pesquisador da Embrapa, Evaristo de Miranda, além de iniciativas, Paulinelli também levantou diálogos importantes para o setor. Essas iniciativas foram importantes, porque eu mesmo participei de várias delas, porque você reunia pessoas, trazia ideias, e depois essas coisas, de uma forma ou de outra, acabavam acontecendo. Ele era um homem de diálogo, ele era um homem sempre aberto a argumentos. Hoje em dia está difícil, você chega com argumentos, o outro lado está com convicções, e aí é difícil construir. E o Alisson era um homem que construía consenso, construía diálogo. Acho que ele deixa, assim, um exemplo, né? Não diria um modelo, mas é um exemplo, né, de alguém patriota que amava o Brasil, amava a sua agricultura e contribuiu muito para esse desenvolvimento, acreditando na ciência, acreditando no trabalho da Embrapa. Outro marco do ex-ministro Alisson Paulinelli foi o trabalho em prol da estruturação da Embrapa na década de 70. Ele deixou esse legado, né? Primeiro a Embrapa, né, estruturada aí nesses 50 anos, com grande participação dele, das lideranças do agronegócio, e ele sempre visionário, né, de ver hoje nessa discussão que a gente tem que pensar na agropecuária sustentável, não só do ponto de vista econômico, mas ambiental e social, e pensando nessa questão dos alimentos hoje, né? Um grande líder do agro brasileiro que deixa um legado inestimável para a pesquisa e desenvolvimento do Cerrado. Não é por outra razão que o Brasil hoje oferece um dos 5 pratos de alimentos aos habitantes desse planeta. Isso é importantíssimo. Alisson Paulinelli deixa em mim particularmente a melhor lembrança. Recordo quando ministro da Agricultura, em várias oportunidades tive o prazer de recebê-lo. E o que queria Alisson? Oferecer sugestões, informações e se oferecer a realizar algumas questões importantes, ainda não resolvidas,
na agricultura. Considerado uma das principais referências do agro brasileiro, Paulinelli foi indicado 2 vezes ao Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho voltado à segurança alimentar. Nós lançamos a candidatura do ministro Alisson ao Prêmio Nobel da Paz pelo que representou para a paz mundial. Nós fizemos esse lançamento em 2021, repetimos em 2022 e, infelizmente, ele não foi agraciado nenhum desses 2 anos. O nome foi novamente lançado agora, esse ano de 2023. Mas, e aí nós resolvemos prestar uma homenagem para ele no mês de dezembro. Foi uma homenagem muito bonita, em que teve a presença de pessoas relevantes do agronegócio brasileiro. Para muitos profissionais e associações do setor, Alisson Paulinelli continuava atuando como um conselheiro, um mentor. Muito admirado como ser humano, é uma pessoa extremamente bacana, uma pessoa que fez amizade com todos os brasileiros que tiveram a oportunidade de conviver com ele. Alisson Paulinelli cumpriu com maestria a nobre missão de tornar o Brasil um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo. Paulinelli montou com equipe extraordinária a mais espetacular agricultura tropical sustentável do planeta e hoje nós exportamos para 200 países alimentos, energia e fibras, dando condição de vida a quase 1 bilhão de pessoas em todos os continentes. Esse é um legado inestimável que jamais poderemos pagar a Paulinelli. E o que nós podemos dizer depois de tanta gente experiente com credibilidade falando do Dr. Alisson, a gente pode dizer uma palavra muito importante. Dr. Alisson Paulinelli, obrigado. Obrigado por tudo que o senhor deixou, pelo seu legado e pelo exemplo que o senhor dá a todos os profissionais do setor. E obrigado a você por estarmos juntos mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva. Muito obrigado pela gentileza de nos acompanhar. O jornal volta nessa sexta, às 6h45 da noite. Bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem continua aí no período noturno, né? Deixo o meu convite para você, para continuar com a gente e também para se juntar à nossa homenagem ao Dr. Alisson.